Boa tarde, meu povo. Estamos ao vivo aqui pela Contribuinte TV em mais uma semana que se inicia nesta terça-feira. Como sempre, ao lado do meu parceiro, Alisson Leguizamon. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. E, pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante e clicar no sininho, porque toda vez que a gente subir uma live, pingou, você vai saber o que está acontecendo e vem com a gente, né, não, Maicon? Com certeza. Aproveita e também entre nos grupos aí do Contribuinte, o Contribuinte que hoje eu tenho orgulho de falar, que é o veículo aqui do Estado que mais tem pessoas ali para acompanhar as nossas notícias todos os dias, e é isso por conta da nossa organização, principalmente com essa questão do Zap, né? O Contribuinte é o site das tias do Zap, dos tios do Zap. Mas, Alisson, hoje a gente tem uma entrevista, tem a honra aqui de anunciar o nosso entrevistado do dia, o Marcos Rocha. Sim. Quem que é o Marcos Rocha? Falando rapidamente aqui para você que está acompanhando a gente. Ele é um dos fundadores, é sócio fundador do Conexão Política. Como o nosso veículo, né, boa parte das pessoas que acompanham são de direita, eu acredito que já se familiarizaram, que é um veículo a nível nacional, de alcance nacional, um dos veículos mais acessados do Brasil, no Instagram, no X, enfim, várias redes sociais. E um dos fundadores, ó, curiosidade, é aqui de Campo Grande, é do Mato Grosso do Sul. Então, quero cumprimentar terra boa, né? A terra boa para ter com o jornal de direita, né? Ô, terra boa. Mais ou menos, mais ou menos. A gente vai falar aí sobre a história do Conexão e também a trajetória do Marcos, né? Ele que também é advogado, tem outras funções, é jornalista. Quero cumprimentar, Marcos. Primeiro, agradecer você por ter aceito o convite e dizer que é a primeira de muitas vezes, irmão. Porque a gente, além dessa entrevista mais formal, aqui a gente tem o nosso quadro React, que é quando a gente reage ao que de melhor aconteceu aqui no Estado, mas a gente fala muito de política nacional e com certeza você vai poder colaborar muito, porque o Conexão Política é um pouco disso, né? Boa tarde, obrigado aí por ter aceito o convite. Com certeza, boa tarde, Mike, Alisson, quem nos acompanha. Poxa, prazer muito grande estar aqui com vocês, conhecer a estrutura de vocês e estou pronto para a gente conversar e bater esse papo. Então, beleza. Então, antes da gente entrar nessas perguntas já do Conexão, muita gente está com curiosidade sim, eu quero saber quem é o Marcos. O Marcos é nascido e criado aqui em Campo Grande, você é advogado, o que você faz aqui em Campo Grande, além de estar viajando pelo Brasil, que eu acredito que dentro dessa experiência aí do Conexão Política, né, você deve ter muitas atividades para fora aqui do Estado, né? Com certeza. O Marcos é um jovem, cara, um jovem de 26 anos. 26 anos, cara? Pai da Cecília, fundador do Conexão Política, jornalista, advogado, enfim, eu tento dividir o meu tempo aí em 1 milhão de coisas que tem para fazer durante o dia. Mas eu sou um jovem daqui de Campo Grande, nascido e criado aqui na capital. Eu me criei ali na região do Nova Lima. Pô, do Nova Lima, Nova então? Lima. Depois eu mudei ali perto para o Vida Nova, que fica tudo ali na tudo é povão, região né? norte, Tudo é povão, exatamente. Né? De lá eu fui para o Jardim Noroeste, cara. Caramba. Então, enfim, é um cara que veio da periferia mesmo, né? Que tem uma família humilde, que veio de baixo, mas que aos poucos está tentando construir uma trajetória um pouco diferente. Pô, que legal, cara. Mais uma coisa que eu me identifiquei com o Marcos, porque quem acompanha a gente aí sabe que eu e o Alisson também somos desse nicho aí. Olha só que a gente é do outro lado, é do Oeste, mano. Região do Zé Pereira, da Popular. Eu não sei o que é pior. Mas o lado positivo é o seguinte, isso mostra que, não só hoje porque eu estou com essa estrutura no Contribuinte, mas você no Conexão, que é possível as pessoas lá de baixo, né, se forem honestas, se ter um projeto bacana, tentar fazer algo diferente, ter um voo maior, né? Com toda certeza. Eu acho que eu devo bastante isso à minha família, né? À minha mãe, ao meu pai, que hoje é falecido, mas que durante o tempo que ele teve em vida também sempre me incentivou a fazer a coisa certa. Aos amigos que eu construí ao longo dessa trajetória também, enfim. Acho que o mais importante do que você ter uma boa mentalidade, ter, enfim, bons objetivos na sua vida, é você estar cercado de pessoas que te incentivam a fazer o correto. Acho que é mais ou menos por aí. Com certeza. Alisson, tem pergunta para o Marcos? Tenho sim, mas eu já vou entrar mais nessa questão do Conexão Política. Porque, tipo, cara, o Conexão Política, um modo bem informal falando, é um dos jornais mais pica que tem na direita, moleque. Nós estamos falando, tipo assim... Eu acho que tá abaixo só do Oeste. Não, aqui pela questão da estrutura do Oeste. E ambos são tudo na mesma região, né? A gente está tudo aqui nessa região do Centro-Oeste, onde tem crescido muito mais a imprensa da direita, até porque nossa região é mais a conservadora, é mais ao público da direita. E em 2000, só para não falhar, em 2018, vocês ganharam um prêmio foi, na verdade, uma pesquisa da Autodata, né, na lei, que vocês eram a principal fonte de informação dos jovens, né, de entre 18 e 24 anos. Vocês estavam entre o top 10 ali dos jornais que mais falavam com o jovem. Para você, qual é
principalmente trazendo já para a sua idade, que é um jovem, falar com o jovem hoje em dia, principalmente que a gente tem essa migração muito grande da juventude nossa indo para a esquerda. Você ser um portal de notícia que traz um contraponto, Boa, Alisson. principalmente num ambiente onde o universitário é muito enraizado na esquerda, a educação básica é enraizada na esquerda, o ensino médio é enraizado na esquerda. Como você vê essa importância do seu trabalho para a nossa juventude? Eu acho que é uma importância fundamental, cara. A gente conseguiu, talvez até meio que sem a intenção de conseguir, mas hoje a gente atinge um público jovem muito grande. Inclusive, esse dado que você mencionou, ele é de 2022. Ele é um pouco mais recente do que isso. De 2018 para cá, teve algumas pesquisas que, de fato, atestaram o nosso crescimento em questão de engajamento público, mas essa pesquisa aí, que foi a pesquisa Luminate, que foi realizada, inclusive, em outros países aqui Sim. da região da América do Sul, além do Brasil, viu ali que entre os portais que mais influenciam os jovens, no campo fora a esquerda, era o Conexão Política em primeiro lugar. Então, acredito que isso é importante demais, porque faz parte também daquilo que eu considero essencial para que você tenha um resgate cultural hoje no Brasil. Acho que isso é fundamental e pode mudar muita coisa daqui para frente em relação à nossa política, à nossa economia. Então, acho que é fundamental você se comunicar hoje com a juventude, que é quem hoje está mais presente nas redes sociais, né? Hoje a gente tem uma força muito grande, por exemplo, no Instagram. O nosso Instagram deve estar perto de atingir 2 milhões de seguidores. O nosso Twitter também é bastante forte. A gente tem um portal de notícias bastante acessado mensalmente também. Um aplicativo de notícias próprio também, que a pessoa baixa no celular. Então, é muito gratificante e muito importante também a gente ter essa comunicação direta com a população jovem. Dentro desse contexto de engajamento, tirando essa parte do jovem, que eu quero saber o seguinte: como que vocês idealizaram lá no início? Porque assim, eu estou falando como proprietário, porque eu sou proprietário de um grupo de comunicação aqui. Quem acompanha a gente sabe, eu sempre falo das dificuldades para quem acompanha a gente, né, Marcos? Porque é o seguinte: é muito difícil você competir com os grandes veículos. Eu falo até por conta das cifras. Cifras legais, cifras ilegais, como eles trabalham, o modus operandi deles é forte e eu não estou contestando isso. São veículos aí, às vezes, de 20. Tem veículos aqui no estado, como, por exemplo, o Grupo Feitosa, que tem 45 anos. A gente tem que respeitar eles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que o Conexão Política ocupou um espaço e ocupa hoje um espaço dos grandes. Nacionalmente falando, assim, questão de acesso e tudo mais. Eu quero saber como que foi idealizado esse projeto, porque você está falando que você é um cara do Nova Lima, que é isso que eu estou mais impressionado. Quais são os outros sócios fundadores? É você e mais quantas pessoas? Como que vocês idealizaram para chegar nesse momento de hoje? Cara, o Conexão Política, ele tem cerca de 9 anos, né? O ano que vem a gente vai completar 10 anos de história. Então, é algo que não vem, né, de pouco tempo para cá. Sim. A gente começou ali em 2016, bem naquela fase pré-impeachment, né? Sim. entendeu? Que a gente tinha uma divisão muito grande também no país, como a gente tem hoje, mas uma fase diferente da nossa história. E a gente começou de forma um pouco despretensiosa pelo Twitter, foi a rede social onde a gente começou. Eu me lembro que no início a gente sempre fazia o seguinte questionamento: poxa, tem alguma coisa acontecendo nesse momento que os veículos de comunicação não dão a devida importância. Por quê? Por que está acontecendo isso e as pessoas não estão falando, né? Por que isso não está sendo noticiado da forma como deveria? E a partir dali a gente começou a entender que existe sim, por parte dos veículos de comunicação, principalmente por um componente mais ideológico, essa questão de você não apenas filtrar, mas muitas vezes ignorar um determinado acontecimento, porque aquilo não favorece a sua narrativa política. Sim. Então, vendo, né, esse tipo de repercussão, a gente decidiu, na época, criar meio como hobby, meio como uma ideia, sem intenção de virar uma empresa ou um veículo de comunicação, Sim. mas para fazer esse contraponto, para tentar andar na contracorrente. Então, a ideia inicial foi mais ou menos essa. E lá no início, enfim, tinham mais pessoas que participavam. Depois o grupo ele foi se encolhendo, né? E hoje o Conexão Política, enfim, a sociedade, a empresa é composta por 3 pessoas, né? Que é o Raul, Holder Nascimento, o Davi Albuquerque e eu, né? Então, o Raul e o Davi, eles são um pouco mais... eles têm funções um pouco mais de bastidores, assim Sim. como eu tive também durante muito tempo. Agora que eu estou aparecendo um pouco mais. Mas a gente foi sempre aquele tipo de pessoa que costuma atuar mais... Nos bastidores. sem aparecer tanto em frente à câmera.
enfim. Mas chega um determinado ponto que a coisa vai crescendo, que a impressão que a gente tem é que as pessoas querem saber qual é o rosto que está por trás da marca, né? Que as pessoas sentem a necessidade de conhecer quem de fato administra, quem comanda, quem é responsável pela linha editorial, né? Quem que é o fundador, até para que elas possam de fato se identificar cada vez mais. Mas ainda voltando sobre a sua pergunta, lá a gente surgiu como um hobby inicialmente, né, meio de forma despretensiosa, mas aquilo foi tomando forma e hoje a gente se tornou o que a gente se tornou. Até dando coro aí o que o pessoal pede, eu falo porque a gente passa isso no contribuinte hoje. Hoje no contribuinte, aqui no estado, né, a gente é local. Aqui no estado todo mundo sabe que é do Mike, entendeu? Do Riddle, a Adriane, todo mundo sabe, não, é o Mike que está por trás. Tem uma equipe e tudo. Mas é uma coisa que eu sempre, não é por querer aparecer, entra no que você falou. Eu acho que se você está defendendo uma linha editorial que, de alguma forma, você tem que ter coragem para defender ela, que é você defender menos dinheiro público, questão do conservadorismo, enfim. Esses dias aí a gente iniciou a pauta, até que acabou que terminou na Câmara. Graças a Deus a gente tem hoje vereadores como Rafael Tavares, Salineiro, Ana, que defenderam essas pautas. E eu acho que é importante tabelar. E vocês, fazendo esse trabalho a nível nacional, com certeza vocês vão conseguir tabelar com grandes influenciadores. Eu tenho certeza que eu vejo, né, que o Nicolas, muitos seguem vocês. Então, de alguma forma, você vai estar ajudando ali, de repente, a derrubar algumas pautas pelo alcance que tem o Conexão Política, a cobrar determinados políticos. Como eu falei, a gente faz aqui de uma forma local, né, Alisson? Mas eu acho que é importante e eu vou falar para você, até te elogiando. Acompanhei algumas entrevistas, eu acho que você tocou super bem. E você era mais dos bastidores, então, né? E aí, perguntando até sobre isso. Quando iniciou esse projeto, você já era jornalista? Você fazia o curso de jornalismo? Cara, a minha trajetória, ela sempre foi mais para a linha do direito. Então, por exemplo, meu primeiro emprego foi no Tribunal de Justiça. Eu entrei lá como menor aprendiz. Sim. E aí, quando acabou o contrato de menor aprendiz, eu consegui a oportunidade de fazer estágio lá. Acabando o contrato de estágio, ou seja, depois dos 2 anos ali, eu fui convidado para fazer parte da assessoria de um desembargador. E é ali onde aprendi muita coisa. Sim. E meu caminho ele sempre estava voltado para esse ramo do, tipo assim, do conhecimento. Perfeito. Paralelamente, como o Conexão Política ele já vem desde muito antes, desde 2016, eu tocava também o Conexão Política nas horas vagas que eu tinha. Assim como meus sócios também faziam a mesma coisa. Iniciou Né? como um hobby Exatamente. mesmo, então. Né? Né? O Raul ele é formado em letras, ele é professor. Olha, cara, que bacana. Então ele tinha também a atividade dele, dava aula, né? O Davi também, a formação dele é em direito, tinha a carreira dele. Então cada um tinha o seu caminho meio que traçado. Sim. E nas horas vagas a gente tocava Conexão Política. Só que eu acredito que seja ali por volta de 2019, 18 para 19, a gente viu a necessidade de concentrar esforços e até abrir mão, né, de alguns objetivos pessoais para focar 100% no Conexão Política. Para fazer realmente transformar uma empresa, num grupo de comunicação, né? Exatamente. É justamente isso que eu quero saber. Hoje o Conexão Política tem sede principalmente em Brasília, né? Sei porque eu já vi lá. Qual que é o trabalho que vocês fazem lá em Brasília? Tem veículo, vocês estão também com linha editorial na questão do audiovisual? Como que está o Conexão Política hoje, estrutura? A história toda do Conexão Política, desde o início até esse ano, ela sempre foi através da mídia escrita. Então, a especialidade que a gente tem é justamente nas matérias jornalísticas, enfim, furos de reportagem, notícias em primeira mão, aquele modelo mais hard news, né, de aconteceu, publica na mesma hora ali, você vai lá, apura, solta uma nota. Então, a mídia escrita sempre fez parte do nosso cotidiano, desde sempre. Esse ano a gente começou a ter uma ideia um pouco diferente de talvez começar alguma coisa no audiovisual, que foi que surgiu a oportunidade da gente começar um programa no YouTube, um programa de entrevistas inicialmente. Sim. Até porque o nosso YouTube, ele tem, talvez seja a menor rede social que a gente tem, porque a gente nunca de fato produziu nada no audiovisual, né? Então hoje, salvo engano, a gente deve estar com algo em torno de 40 mil inscritos apenas ali. A gente vai trabalhar para transferir público cada vez mais para essa plataforma, que é uma plataforma diferente, é um público diferente, mais participativo, enfim, é um outro tipo de pessoa que você atinge. Mas a história do Conexão Política sempre foi para a mídia escrita.
Então, a gente tem alguns projetos muito interessantes para desenvolver ainda esse ano, não apenas de entrevistas, mas quadros, enfim, bancadas, cortes de entrevistas, de bastidores. A nossa estrutura hoje está 100% focada na questão das reportagens escritas, mas a gente pretende, de fato, ir para essa seara do audiovisual, que é uma tendência, né? Sim. Se a gente olhar para outros players, inclusive que podem ser considerados concorrentes nossos, como, por exemplo, a Oeste. A Oeste Né? A própria Gazeta do Povo, lá do Paraná. A Gazeta cresceu muito, né? A Gazeta é um jornal centenário. Né? Sim, mas cresceu muito voltando. E cresceu segmentou mais muito na ainda, direita, né? exatamente, quando foram para o YouTube, né? Quando começaram, de fato, a expor um pouco mais a opinião, o editorial. Inclusive, sobre essa questão de editorial, acho que é algo importantíssimo, e eu até trago como um diferencial do Conexão Política. O fato de quem segue e acompanha o Conexão Política seguir e acompanhar por saber aquilo que a gente pensa, eu acho que isso é fundamental. Né? É uma questão assim de clareza de convicções, de transparência, né? Porque hoje a gente vê muitos veículos de comunicação aí arrotando imparcialidade. Não, eu sou isento, não tenho opinião de nada. Mas você vai ler uma matéria da pessoa, você vai ver que aquilo ali está tomado por uma distorção, a pessoa tentando a todo custo impor uma visão. Entendeu? Então a gente prefere muito mais que as pessoas saibam de que forma a gente está posicionado, qual que é o nosso pensamento em relação à estrutura de Estado, a modelo de Brasil, a economia, entendeu? Que eu acho que é uma questão de transparência, de sinceridade para quem acompanha o nosso trabalho. Com certeza. Até antes de passar a bola para o Alisson, é uma das coisas que eu mais defendo. Já tomei paulada aqui no Estado. Por quê? A gente vive num Estado que, apesar de ser conservador, eu falo isso sem ter problema nenhum, sem ter medo nenhum de perder contratos publicitários, mas é um Estado tomado por políticos que não são conservadores, que usam o conservadorismo e o público mais de direita no período eleitoral. E está tudo certo. Isso daí é política. Sou analista político e sempre faço esse tipo de comentário, Marcos. Mas eu quero te dizer o seguinte, quando eu criei o Contribuinte e posicionei, porque é um veículo posicionado, a gente entrevista aqui na Contribuinte TV, até engraçado, né, Alisson? Ano passado foi uma dificuldade gigantesca para a gente trazer a Camila Jara. Mas por que a gente trouxe a Camila Jara, que é da esquerda? Porque eu queria fazer uma sabatina. Hoje eu posso falar para você que eu fiz uma sabatina em 2024 com todos os candidatos a prefeito. E tratando todos iguais. O que eu quis provar com isso? Que o Contribuinte, que é um veículo de direita, é diferente desses veículos enviesados. Porque esses veículos enviesados, e a gente viu muito disso, eu acho que o próprio Conexão cresceu a nível nacional, com a forma que o Bolsonaro era tratado por essas redações. Você via lá um tratamento totalmente diferente do Lula, na época do Haddad, de 2018, e aqui acontece muito isso também. O candidato do Democracia Cristã é totalmente diferente tratado do que, por exemplo, os favoritos. E eu e o Alisson pegamos, né, Alisson, fizemos essa reunião e falou, cara, a gente vai fazer diferente. A Camila Jara vai chegar no estúdio e a gente vai tratar ela da melhor forma nos bastidores, fazer ela se sentir à vontade, e a gente vai fazer as mesmas perguntas sobre a cidade, e a gente fez um combinado, Marcos, falando rapidamente, 2 perguntas que a gente vai fazer para contrapor, né? Daí é dentro da história de cada um, né? A Camila, como é de esquerda, foi mais nesse sentido. Mas o que eu quero te falar? É extremamente importante esse posicionamento do Conexão, a nível nacional, da Revista Oeste. Inclusive, eu tenho vocês como exemplo, de verdade. Quando nasceu o Contribuinte nasceu em 2021, quem que eu peguei como exemplo? O Conexão já estava grande. À época, o antagonista, assim, tinha algumas coisas que eu discordava, mas eu achava legal a forma que o Mainardi, o Diego Amorim, o próprio Cláudio aparecia, entendeu? Tanto que eu peguei ou Contribuinte ou antagonista, né? Mas o que eu quero te falar? É extremamente importante, porque hoje, essas redações aí de Globo News, essas redações até da CNN, criticam. Mas por que criticam veículos como Conexão Política? Aí, encerrando meu comentário. Porque a linha editorial de vocês tem clareza, você não está escondendo de ninguém, né? O Marcos, os outros sócios que provavelmente produziram essa linha editorial, não estão escondendo de ninguém o lado. Mesma coisa acontece aqui no Contribuinte, não é, Alisson? Inclusive, até um complemento em relação a isso que você está falando. No início da nossa trajetória, eu lembro de um ataque que a gente sofreu da revista Época, do Grupo Globo. Depois faliu. Sim, valeu. E aí, eu lembro que eles fizeram um artigo gigantesco, né? Enfim, não lembro o nome exatamente da jornalista, mas eles fizeram uma matéria que ficou, inclusive, na capa, né?
como nasce o embuste? Quem financia o Conexão Política? Aí eles começaram a entrar nas redes sociais de quem fazia parte do Conexão e tal. Ó, vejam só, são muito jovens. Na época a gente tinha 19 para 20 anos. Gurizada. Como que pode essa gurizada... Basicamente, o cerne do questionamento foi esse. Como que pode esse bando de gurizada estar influenciando, conseguir informação de quem está no alto escalão da República e tal? E sempre vinha aquele questionamento, né? Quem financia isso? De onde que vem? Sempre tentando trazer Aquele desmerecimento, aquele né? desmerecimento e tentando fazer algum tipo de acusação, imputar alguma coisa ali para meio que desabonar, entendeu? Para fazer as pessoas desconfiarem da nossa conduta. Então, inclusive a gente pode aqui mais para frente falar sobre ataques que a gente sofreu ao longo dessa trajetória. Sobre isso. Mas acho que o primeiro grande ataque foi justamente esse da revista Época, que fez um artigo lá, enfim, um negócio assim absurdo, ridículo, sem nenhum tipo de sentido, enfim, apenas para tentar de fato talvez manchar, enfim, fazer com que a gente perdesse algum tipo de credibilidade que a gente já tinha naquela época. Então, é algo que a gente também tem que aprender a conviver ao longo desses quase 10 anos aí. Muito bom. Até pegando carona sobre isso, não existe, eu falo isso, não existe mídia imparcial. O que é a mídia imparcial? A notícia tem que ser imparcial. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Se você vai noticiar, por exemplo, o Rafael provou lá o projeto de lei lá, que foi aprovado na Câmara. Essa notícia tem que ser imparcial. É informativo, né? A sua linha editorial, sim, que vai falar que a gente vai falar que é um homem biológico, que não é uma mulher. Agora, vai ter veículo que vai falar que é uma mulher, entre outras coisas. Mas a notícia em si, ela tem que ser imparcial. Exato. Agora, a linha editorial, ela pode ter lado. Eu acho que é mais ou menos o que a isso, gente né? tem como filosofia é o seguinte: eu acredito muito mais no conceito de justiça do que de imparcialidade. Hoje em dia, principalmente na situação que o Brasil está, é impossível você não ter uma opinião sobre o Supremo Tribunal Federal, Sim. Perfeito. sobre o presidente da República, você não achar que a conduta dele é de uma certa forma positiva ou negativa. É impossível você não estar posicionado, nem que seja no subconsciente ali. Enfim, acho que é até meio que inerente à condição humana, né? Então, eu acredito muito mais no conceito de justiça. Por exemplo, você vai fazer uma matéria que para uma pessoa pode soar um pouco desconfortável, você faz essa matéria, você retrata o fato, mas você vai lá e procura a pessoa. Dá o entendeu? espaço Dá para o espaço para ela se contraditório. manifestar. Entendeu? Eu acredito muito mais nesse tipo de conceito do que propriamente na imparcialidade. E eu acho que isso que a gente vem adotando no Conexão Política, esse tipo de ideia, é algo até bastante saudável, que só é surpresa no Brasil. Nos Estados Unidos, isso é tão comum, né? Você ter, inclusive... A CNN e a Fox lá Exatamente, competindo. cada um tem abertamente, defende as suas pautas, né? O Conexão Política, ele tem de forma muito clara as ideias, principalmente em relação à economia que a gente defende, de ter um Estado mais enxuto, de igualdade de oportunidade para todas as pessoas, Sim. né? Enfim, de ter a própria questão do liberalismo econômico em si, é algo que a gente defende. Então, uma vez que a gente defende isso, a gente com certeza vai trazer mais pessoas que reforçam essa visão. Ou seja, a gente vai dar espaço para pessoas que têm isso como filosofia, né? Porque isso faz parte do nosso editorial. O que a gente não faz, nunca fez e jamais fará é uma manipulação. Se utilizar de um viés de direita, de centro-direita, Criar como uma narrativa, queiram né? classificar, para criar uma narrativa a fim de prejudicar alguém ou a fim de privilegiar... Ajudar alguém que está fazendo coisa errada. Exatamente, ou a si próprio. Então, eu sempre costumo separar bastante esses conceitos de imparcialidade, que eu não acredito, para algo muito mais voltado à justiça, né? Você precisa ser justo naquilo que você escreve, naquilo que você faz. Muito bom. Tem perguntas ainda para o Tem uma pergunta assim, meio nessa linha, você já deu um gancho falando sobre a questão da imprensa americana. Eu, particularmente, sou muito mais fã do jornalismo americano por conta de ser mais posicionado. Por exemplo, o InfoWars, a Fox News, a The Bright, são jornais que eu gosto muito de acompanhar. A minha pergunta na verdade, são duas, e também já pegando um gancho no que você comentou sobre os ataques que vocês sofreram, para você também contar. Quais são as suas grandes referências, assim, na questão de imprensa, agora, depois que vocês se tornaram uma imprensa, tem nível global ou nacional que vocês pegaram? E a segunda é como foi essa represália, porque eu imagino, passando pelo mesmo processo que vocês passaram, desde vindo lá de 2016, quando nascia qualquer tipo de blog ou alternativa de comunicação à direita, você viu uma grande represália da grande imprensa.
aqui também no estado, o PUR tinha esse sentimento que quando nascia uma linha de opinião, até o próprio Rafael Taveira na época foi alvo de muito, que é vereador hoje, alvo de muitos jornais grandes, assim, considerado o mainstream do jornalismo local. Então, como que foi para você esse processo? A sua referência, que você falou, pô, eu acho que a gente tem que seguir esse caminho, e como foi sofrer esses ataques, né? Ter que se defender, procurar justiça, por conta de que sempre tentam imputar, né, na direita, no modo geral, uma linha ou um Extremismo, financiador, um fascismo, sempre é uma mão por coisa trás, errada. não, você não tem não tira o mérito do crescimento do seu trabalho. Como foi para você essa trajetória? É interessante quando você me pergunta sobre referência, porque depois que a gente, tipo assim, fica do lado de cá do balcão, que a gente está atrás de um veículo de comunicação, a gente passa a ter referências em diversas áreas. Perfeito. Por Diversas exemplo, eu áreas. tenho referências de portais de veículos que eu admiro pela linha editorial, que eu admiro, por exemplo, pela forma como noticia as coisas, pela própria questão tecnológica em si. Legal. É muito interessante isso. Eu, por exemplo, aqui no Brasil, eu gosto muito do Poder 360. Sou fã. Eu sou acho que o fã. trabalho que eles fazem o trabalho que eles fazem é assim sensacional. É aquilo que eu vejo assim dentro daquilo que a gente já falei que não acredito nesse conceito, mas dentro daquilo que as pessoas entendem como algo mais isento, eu acredito que está mais próximo, Perfeito. entendeu? Porque, de fato, se você olhar ali a estrutura, você tem colunistas mais à direita, mais à esquerda. As matérias, na grande maioria das vezes, tem um título, por exemplo, que não apenas se assemelha, mas que condiz com aquilo que está sendo tratado Perfeito. no corpo da matéria. Então, enfim, eles estão sediados lá em Brasília. É um veículo hoje muito que trata bastante da questão dos três poderes da República. Mas eu gosto bastante. Tem gente que não gosta, mas eu curto gosto. bastante o trabalho deles, principalmente pela questão do profissionalismo. Indo para uma esfera mais tecnológica, que a gente também fica de olho, né? Porque, por exemplo, o Conexão Política, a gente lançou um site novo agora tem 3 meses, mais ou menos, né? Sim. Com novas funcionalidades. Então, como a gente está inserido dentro do mercado, a gente está sempre acessando para ver uma Sim. ideia que talvez seja bacana, que a gente Sim. possa ter como inspiração, né? Para ter, enfim, eventualmente de fato, uma inspiração para fazer o nosso trabalho. Porque não basta apenas você ter uma ideia bacana, você ter seu editorial. Você precisa também, para quem está na ponta da linha, para o usuário final, para o consumidor, para o leitor, Sim. você precisa apresentar uma navegabilidade interessante, que a pessoa consiga acessar ali sem ter nenhum tipo de problema. Então a gente começa a pensar no macro da coisa, né? Sim. No micro e no macro. Então, no Brasil, acredito que o Poder 360 faz um trabalho muito bacana. Para o audiovisual, eu gosto muito do programa do William Vac na CNN, cara. Eu acho Sim. que dentro desse Excelente. contexto... O painel WW. eu acho, tipo assim, muito bacana. Eu Fora acho que ele é um grande jornalista, Exatamente, né? O cara um cara que tem uma história muito grande. Ele, como âncora, conduz de forma muito excepcional, assim. Mas Sim. até entrando na questão dos comentaristas que ele traz, né? Enfim, são sempre pessoas, na maioria das vezes, bastante, enfim, equilibradas, que têm eventualmente as suas visões, que muitas vezes não é a visão que eu tenho, mas você percebe uma honestidade ali em trazer Perfeito, sim. a discussão, né? E de fato promover o debate. Então, muito se fala sobre a mídia tradicional. E eu tenho muitas críticas à mídia tradicional do Brasil, diversas. Mas você, eventualmente, ainda tem alguns exemplos que você pode utilizar, talvez como inspiração, talvez como algum tipo de norte para o seu trabalho. E eu acho que no exterior você tem também outros exemplos. A própria Fox é algo que desempenha um trabalho muito interessante, com profissionalismo também muito bom. É uma emissora muito grande. Né, eles estão, de fato, mais posicionados nessa área da direita, da centro-direita, enfim, como queiram classificar, estão muito mais próximos dos republicanos lá. Sim. Mas ainda assim eu percebo um profissionalismo. É aquilo que eu comentei no início, de você ter de fato um posicionamento, né, das pessoas de fato saberem onde que você está inserido no debate Perfeito. público, mas você ao mesmo tempo não perder a sua credibilidade com isso. Você ser reconhecido por uma pessoa que tem os seus ideais, né, que tem as suas pautas, aquilo que você tem como inegociável, mas que ao mesmo tempo você também não perde a sua credibilidade. Eu vejo mais ou menos por aí. Mais ou menos isso. Uma aula aí de jornalismo com o Marcos. E é importante, é legal falando
a gente que é jovem aqui, Marcos, você vê pessoas jovens com essa filosofia, porque a gente não vê no jornalista mais antigo. Eu não sei se porque, eu costumo dizer que é tipo autoescola, Alisson. Sim. É tipo autoescola. Se você vai aprender a dirigir o carro na autoescola, você vai aprender a dirigir do jeito certo, do jeito que você tem que dirigir mesmo. Agora, se você aprender antes da autoescola, você vai apanhar na autoescola. Então, eu vejo que muitas redações hoje, às vezes não é nem falta de profissionalismo, às vezes é porque eles já estão viciados já em defender o errado, em criar narrativas para defender o poder público, que é isso que agora que é a minha grande pergunta, porque o Conexão Política eu vejo que se porta de uma maneira muito profissional. Mas hoje uma das grandes dificuldades de empresa, a partir do momento que você sai dessa seara do jornal, um veículo, um portal eletrônico para uma empresa, que hoje o Conexão um dos grandes desafios é você ter esse jogo de cintura com o poder. E eu falo com o poder fazendo até autocrítica à direita, porque não é só o veículo, o cara que é do centrão, não é só... O Lula é fácil a gente criticar, hoje a gente é oposição dele, tudo certo. Mas eu estou falando, às vezes eu acho que falta até do político de direita mais habilidade no sentido de entender que ele pode ter, por exemplo, uma conexão política a nível nacional. Se, por exemplo, o Bolsonaro, quando era presidente, futuramente, se Deus quiser, a gente vai ter aí o Tarcísio ou o próprio Bolsonaro, acho que está mais difícil, mas alguém da direita, para eles passarem esses bastidores das notícias positivas, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de entrar nos bastidores do poder para passar uma notícia em primeira mão para o povo. Então, o que eu quero perguntar para você é o seguinte: qual que é a grande dificuldade desde que vocês se transformaram nessa empresa, nesse relacionamento publicitário? Porque o político, às vezes, ele não quer um relacionamento publicitário, ele quer, e eu sempre critico isso aqui no Estado, não tem problema nenhum, Marcos, aqui não tem papo na língua, eles querem assessoria de imprensa, que é o que eu falo sempre. Você quer release? O valor é esse aqui, é para release, para a gente fazer merchan de empresas. Mas agora, geralmente, os acordos são publicitários. Vocês passam por essa dificuldade também a nível nacional ou é mais tranquilo? A gente passou durante muito tempo. Inclusive, eu acho até bastante engraçado, é como se fosse uma dicotomia. Porque os políticos, principalmente mais da direita e da centro-direita, eles costumam ter essas críticas, né, à mídia tradicional. Poxa vida, né? A grande imprensa. Sim. Poxa, como que manipulam. Só que na hora por exemplo, de privilegiar para dar uma informação em primeira mão, ou eventualmente para fazer algum tipo de parceria, eles não procuram os veículos que se posicionam como alternativa a isso. Sim. Eles procuram justamente os grandes veículos, né? A grande imprensa. Ou pagam para não bater. Exatamente. Então, durante um tempo, principalmente ali no início da nossa história, eu, pessoalmente, percebi talvez uma certa resistência ali em talvez até confiar, talvez até em ceder uma informação ali em primeira mão. Isso já aconteceu ali no início. Hoje eu percebo que essa resistência ela é mínima. Eventualmente ainda existe, mas a maioria das pessoas que a gente tenta contato, principalmente para se trazer fonte, para ir atrás de informação, hoje a gente já não enfrenta tanto esse tipo de problema. Mas, por exemplo, indo para a própria questão econômica, comercial, durante boa parte da história do Conexão Política, a Conexão Política ele sempre foi, como que eu posso dizer, financiado, ou melhor dizendo, as nossas atividades elas sempre foram financiadas através do mercado privado. Então, a gente conversava com diversos empresários, né, com pessoas que estão inseridas no mercado, justamente para que a gente pudesse oferecer espaços publicitários para que aquilo financiasse o nosso trabalho. Né? Porque tem gente que eventualmente pensa que os recursos caem do céu. Né? Que para você ter uma estrutura, para você estar publicando informação ali todo dia, que aquilo não te custa tempo, não te custa dinheiro, né? E muito pelo contrário, não apenas custa tempo e dinheiro, como custa bastante. Tempo, energia, dinheiro, você abre mão de muita coisa. Exatamente. Então, algo que eu percebi também lá no início foi que alguns empresários que também ideologicamente, eventualmente, às vezes até estavam mais próximos da gente, mas na hora de destinar o investimento, destinavam para quem eles criticavam, né? Para os grandes veículos, para a grande imprensa. Aos poucos eu venho percebendo que vem havido uma mudança. Tem havido uma mudança nesse sentido. Eu não sei se é uma mudança
geral, porque a gente cresceu bastante. Então, hoje, pelo fato de ser um veículo grande, você também impõe um certo respeito. Né? Sim, As pessoas com certeza. te olham de uma maneira diferente, né? Te recebem para conversar. Mas eu sempre tive como ideal, como esperança, que essa mentalidade mudasse um pouco, que os políticos, que os investidores, que os empresários não apenas parassem de criticar a grande imprensa, né? Enfim, a Sim. manipulação da mídia, mas de fato começassem a fazer coisas concretas para mudar essa situação, como, por exemplo, investindo, patrocinando um veículo que também tem uma grande relevância Sim. e que não está inserido dentro daquilo que ele considera como establishment midiático, enfim, Sim. como queiram classificar. Esse realmente é um dos grandes erros que eu sempre venho cobrando. Uma última pergunta que eu tenho, vou passar para o Alisson. Tem pergunta? Tem, Alisson? Tenho, mas é um comentário com uma pergunta que é exatamente isso. Eu percebo que existe uma grande dificuldade da mídia independente, no modo geral, tanto a direita ou a esquerda, deles conseguirem virar uma mídia, de sair desse exemplo de uma mídia pequena para virar uma Ou de mídia média. blogosfera, né? Ficar no blog. Por conta disso. Parece que o político brasileiro, numa forma, acho que até meio tolo, assim, bem leviano, ele acha que, pô, não vou ajudar, esse guri tá fazendo esse trabalho pelo coração. E acaba que muitas pessoas que fazem um trabalho independente não são valorizados pelo que ele merece. Eu conheço, a gente teve um amigo nosso, que eu não vou citar o nome, aqui em Campo Grande, que fazia um trabalho desse sobre denúncia, que criou, na época, o Facebook estava em alta, ele criou um Facebook que fazia denúncia contra diversas coisas, era um blog, assim, por assim dizer, muito incrível, mas que até a oposição tratava ele como algo, tipo, irrelevante. Não, acabou que hoje ele até desistiu do sonho e segue em outra carreira. Né? Mas, pegando esse gancho que você falou, existe muito esse sentimento, né, de que parece que a mídia nova, né, a mídia independente, não tem a valorização que merecia, principalmente pelo público político, que você vira quando se convém, né? Você é meu amigo agora quando eu estou bem, não preciso tanto de você e ajuda o veículo tradicional que eu critico nos meus Reels no Instagram. Né? Exatamente. Claro que os veículos tradicionais, eles ainda gozam de uma certa credibilidade. Perfeito, Muitos desses sim. veículos foram fundados há dezenas, né? Tem alguns Enfim, que 50 anos, 100 anos, você for Gazeta. Exatamente. Mas eu acho que isso tem que começar a mudar. Eu percebo já uma certa mudança em relação a isso. Hoje em dia a gente recebe, enfim, diversos convites para conversar com pessoas que são do mercado, que querem entender um pouco mais como funciona a conexão política. Mas, como eu falei, às vezes pelo tamanho que você tem. Hoje, o Conexão Política atinge, de usuários únicos, a nível de Brasil, 30 milhões de pessoas por mês. Muita gente. Se você for pegar as impressões totais, Sim. aí eu acredito que passa de 500 milhões. Né? Mas a gente atinge mensalmente 30 milhões de pessoas únicas no Brasil. Né? O que é uma grande fatia do eleitorado. certeza. A gente tem esses dados bem divididos ali em relação à idade, escolaridade, enfim, Sim. tudo aquilo que as plataformas permitem que a gente Sim. pegue. Então, como eu falei, a gente às vezes adquiriu hoje uma relevância e um tamanho que faz com que algumas barreiras que a gente tinha no passado deixassem de existir. Mas essa contradição ainda é bastante verificada, né? Principalmente nos empresários, nos políticos, justamente como eu mencionei, de pessoas que criticam a Sim. todo custo a imprensa, a mídia tradicional, mas na hora de passar uma informação em primeira mão, né? Na hora de, enfim, soltar uma nota que seja, ou de destinar um investimento. Fazer um investimento, né? Exatamente. Então, é complicado toda essa situação. Inclusive, um dos poucos que eu vejo patrocinando, não sei se ele está entre os patrocinadores do Conexão, mas ele está no Gazeta, ele está na Revista Oeste, em alguns outros veículos, inclusive as portas estão abertas, Luciano. É o Luciano. É um cara que eu tiro o chapéu, por quê? Porque ele realmente fala que é de direita, defende a direita, e ele realmente patrocina algo parecido com isso. Isso daí ele não é ele entrar numa contradição. Uma última pergunta que eu tenho, Marcos, é qual que é o seu grande sonho para o Conexão Política? Todo proprietário de veículo, de grupo de comunicação tem um grande sonho. Por exemplo, falando do contribuinte para você. O meu grande sonho é para o ano que vem, que eu sempre tenho um sonho para o ano seguinte. Meu grande sonho é fazer uma cobertura de um debate. Ano passado a gente conseguiu, eu e o Alisson aqui, e eu falo com muito orgulho, fazer
né, a gente contribuiu com a população aqui da cidade porque a gente fez, né, a sabatina com todos os candidatos a prefeito da cidade onde eu nasci. Então, tenho esse orgulho. Para uma rádio comunitária, a rádio que a gente fez, as sabatinas, ninguém tinha conseguido levar a gente lá. Excelente. O Luiz está aqui nos bastidores, até quero mandar um abraço para ele, para o Rafael, para toda a turma do Indireita, o pessoal que trabalha com o Rafael aí, que eu tenho um carinho, tenho um respeito muito grande, chegou a conhecer a nossa estrutura e viu que era uma estrutura bem pequena. Então, assim, você conseguir levar, por exemplo, uma prefeita da cidade lá, o deputado Beto Pereira, que é um cara mala, eu falo que a gente tem um problema pessoal aí mesmo. Então, assim, a gente conseguiu levar. Então, assim, nosso sonho para o ano que vem é fazer um debate com todos os candidatos ao governo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Para você tem um sonho para Conexão Política a médio prazo, a longo prazo, para o ano que vem, que você pode dar de spoiler aí para a gente? Cara, a gente tem diversos sonhos, né? Alguns a gente mantém Em sigilo, para dar certo, né? Tem muito daquela filosofia Sim. de você não contar muito Sim. só depois que dá certo, né? Sim. Mas acho que a longo prazo, cara, a gente deseja de fato ser o maior ecossistema de informação política e econômica do país. Boa. De influenciar, assim como diversos outros veículos já influenciaram no passado. Por exemplo, o próprio Antagonista que o Mike mencionou. Ali na época da Lava Jato, o Antagonista, ele era não apenas obtinha informações em primeira mão, mas a depender das matérias que eram publicadas no portal deles, aquilo mexia com o mercado. Sim. Entendeu? Enfim, os furos que eles conseguiam, principalmente na época da Lava Jato ali, do impeachment da Dilma, poxa vida, então é um poder muito grande na mão de um veículo de comunicação que tem que evidentemente ser usado com sabedoria, Sim. né? Porque tem muito essa questão também. Quando você tem um veículo grande, um poder muito grande, você pode levar uma pessoa lá em cima ou destruir. E o tombo também é maior se você erra uma notícia, Exatamente. se você... Então, se a gente publica eventualmente assim. solta alguma coisa que pode trazer algum tipo de problema para alguém, ou que eventualmente é uma inverdade, algo que pode se voltar contra o nosso trabalho. Então, tem todo esse cuidado que a gente precisa tomar na hora de apurar as informações. Mas o grande objetivo, o grande sonho é, de fato, se tornar o maior ecossistema de informação política e econômica do país, para que a gente consiga não apenas influenciar, e aí entra diversas coisas. Por exemplo, como você mencionou, mediar um debate, por exemplo, quem sabe, entre candidatos à presidência da República. Sim. Por que não? Né? Hoje, Conexão Política ele tem público nas 27 unidades federativas do país, né? Nos 26 estados e no DF. Então, hoje a gente tem uma presença gigantesca nos principais centros econômicos, né? Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro. O grosso do nosso público está, de fato, nessas regiões. Sim. Aqui na região centro-oeste também a gente é muito forte. A gente tem um público muito grande nas 3 capitais e também em Brasília. Então, acredito que público, né, audiência, a gente já está conquistando a nível nacional. Eu acredito que, eventualmente, talvez para o futuro, trazendo, né, novos parceiros, investidores, pessoas do mercado que queiram conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente possa, de fato, ampliar a nossa estrutura para que a gente consiga influenciar e ser esse ecossistema de informação política e econômica do nosso país. Muito bom, Marcos. Quero agradecer você por ter aceito o convite, pela presença. Você pode ter certeza que agora que eu sei que proprietário aí, sócio, diretor, sócio fundador de um dos grandes veículos do Brasil, mora aqui na mesma cidade que eu, vai sempre rolar convites. Principalmente, eu acho que o React você vai gostar. Você é um cara que tem opinião, está muito antenado, porque o Conexão Política está sempre antenado na política nacional. E o contribuinte, uma das coisas que a gente faz é isso. Até muita gente questionar, cara, porque aqui no estado, se você prestar atenção, você pega até os grandes, pega ali o Mídia Max, mandar um abraço para o Naegel, que é um parceiro. O Mídia Max fala de política nacional, só que assim, eles falam de uma maneira, não vou dizer pobre, eles focam no local, nas denúncias e tudo. Mas disse tudo. Tipo assim, não é uma coisa assim que você, vou acompanhar o que está acontecendo a nível nacional no Mídia Max. Mas como eles têm muitos leitores, é o maior veículo aqui do estado, então acaba que eles, não vou dizer que influenciam, mas eu estou falando como leitor, quando nasceu o contribuinte. Eu falei, não quero isso para o meu veículo. Só que como a gente focava muito no nacional, muita gente fala, mas, cara, você foca no nacional, você está aqui na cidade. Só que, na verdade, é uma estratégia, porque quando você fala de política nacional, as pessoas, ao meu ver, estão muito mais engajadas, por exemplo, no que está acontecendo lá no Lula, tanto quem é a favor, tanto quem é contra, está fiscalizando, do que com todo o respeito o que está acontecendo com o Rida e com a Adriane.
Às vezes estão criticando, é uma coisa local. Eu acho até que o Luiz, né, que assessora o Rafa, é uma dificuldade. Tem pessoas que criticam o Rafa. O Rafa fala muito de nacional. Mas ele está fazendo pelo local. É que eu vejo também que ele tem essa mesma estratégia. Porque se você fica só no local aqui, é uma coisa que eu vejo, é uma opinião pessoal minha. Eu vejo que quem está aqui no local sabe que já tem problema nas UPAs, sabe que tem problema na cidade. E não é uma coisa que eles levam muito a sério. Mas, assim, se tratando de uma cidade mais conservadora, dá para ver que o foco de todo mundo é que o pessoal está insatisfeito lá em cima. Governo Lula, STF, que você falou e tudo mais. Então, por isso que a gente leva um pouco dessa política nacional e, modéstia à parte aqui, a gente não apanha para veículo grande, não, né? Até Sim. porque eu sou um cara que eu consumo muito, como eu falei, o próprio Conexão Política, mas no audiovisual gosto de acompanhar a CNN, que você falou, acho que fazem um trabalho profissional. Tem um ou outro jornalista lá que é mais pro lado ali do Lula, mas no mais você vê que eles estão informando. Jovem Pan acho que morreu, infelizmente. Todo respeito a Jovem Pan, né? Acho que morreu. Estão recebendo aí um monte de ataques. Acho que estão tentando tirar a consciência. queda muito grande. Porque tiraram a identidade, né? Também, mas eu acho que também pela pressão que eles receberam na eleição. A Jovem Pan, eles foram alvo daquele grupo Sleeping Giants Brasil, Sim. que inclusive atacou o Conexão Política. Tá caro também? O Conexão Política foi o segundo site que eles atacaram depois que eles começaram a campanha de desmonetização. Sim. Então, basicamente, de forma muito rápida para quem está assistindo, o Sleeping Giants é um grupo, né, enfim, eu classifico como milícia virtual mesmo, de pessoas que procuram na internet veículos de comunicação que não estão alinhados a uma ideologia mais à esquerda para tratar aquele site como alvo de fake news, discurso de ódio, enfim, atribuir até racismo, coisa que nunca existiu nos nossos conteúdos. E aí eles fizeram uma campanha de desmonetização, isso em 2020, foi no primeiro ano da pandemia. A gente perdeu, na época, o Google Ads, né, que monetizava o site. A gente perdeu uma campanha de financiamento coletivo que a gente tinha dos leitores, que de forma espontânea decidiam doar uma quantia mensal lá para o nosso trabalho, enfim. E a gente perdeu, do dia para a noite, assim, todas as nossas fontes de receita. Caramba, então, cara. E esse grupo Sleeping Giants atacou também a Jovem Pan e trouxe muitos prejuízos para a Jovem Pan, na casa de milhões. Enfim, a Jovem Pan é uma emissora que tem mais de 80 anos de história. Sim. Né? O Tutinha, que está hoje lá, o pai dele, o Tuta, né, que gerenciou durante muito tempo a emissora. Então, eles também foram bastante pressionados. Claro, não concordo com a mudança de postura deles em relação ao que eles já foram de linha editorial, mas eu reconheço também que isso foi fruto de muitos ataques que eles receberam. Não apenas de grupos como o Sleeping Giants, mas, por exemplo, o Ministério Público tentando caçar a concessão deles, o que é um completo absurdo, né? Com base em uma justificativa assim que beira o ridículo. Né? Como que você vai caçar a concessão de uma rádio que tem mais de 80 anos de história por um argumento assim tão chulo, né? Divulgou fake news. Peraí, qual fake news? Quem falou fake news? Quando foi isso? Né? E são sempre acusações muito genéricas. E foi o que o Conexão Política sofreu também. Né? É um site de fake news. Como assim? Site de fake news? Você está dizendo que a gente vive em função de publicar fake news? Sim, né? tipo isso. Porque, eventualmente, a gente que trabalha... O Conexão Política ele tem quase 30 mil textos publicados ao longo da nossa história. Eventualmente pode ter alguma coisa ali que passou batido, sei lá, que às vezes até não corresponde 100% à realidade. Inclusive, a gente tem uma política de correção no site, para que sempre, quando algum leitor, se você agora abrir o portal do Conexão Política e encontrar qualquer tipo de imprecisão nos conteúdos que a gente produz, você pode acionar a nossa redação e apontar, tá errado isso aqui, a gente vai corrigir na hora. Sim. Né? Mas agora você classificar um veículo e reduzir todo o trabalho, não apenas dos sócios, de quem comanda a empresa, mas, enfim, de quem realmente produz, e reduzir ao ponto de dizer que aquilo é um portal de fake news, como se a gente vivesse em função de fazer fake news, eu acho isso um completo absurdo. Infelizmente, a Jovem Pan tá sofrendo os efeitos aí desse tipo de perseguição. Com certeza. E tem mais alguma coisa para falar ainda sobre essa seara de perseguição? Já teve algum... Você pode falar algum parlamentar? Como que tá? E o Marcos ainda é advogado. Acho que ele se formou na advocacia por causa disso. Eu me formei no ódio, cara. O contribuinte é nessa linha, cara. Tem algum hoje grande processo? Quantos processos tem hoje no Conexão? Imagina que vocês devem receber um monte, né? De perseguição. A gente já recebeu alguns processos, sim. O último que a gente recebeu foi de um servidor do STF. Servidor, né? Assessor da ministra Carmen Lúcia, né? Ex-assessor, acho que ele já foi exonerado.
Esse servidor do STF, durante a pandemia, ele estava fazendo festas clandestinas na mansão dele no Lago Sul, em Brasília. A gente, enfim, através de uma matéria jornalística, que, né, fazendo toda a justiça, que saiu primeiro no Poder 360, claro, a gente apurou, a gente fez a publicação dessa notícia dizendo, né, servidor do STF realiza festas clandestinas durante a pandemia e o caso vai ser investigado pelo Ministério Público. Tudo com base em decisão judicial que havia sido proferida, enfim, né, sem achismo, suposição. E esse servidor processou Conexão Política tentando... se eu me lembro agora, o pedido principal era para ter a retirada, a remoção da matéria e talvez até uma indenização, alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro que a gente fez a defesa desse processo dizendo que a gente apenas noticiou o que estava num processo que é de acesso público. O servidor, ele de fato foi investigado por fazer festas clandestinas na pandemia. Então, como que você Absurdo, cara. pedir a remoção de um conteúdo que é realmente a realidade do fato? Aí eu lembro que ele tinha até um argumento, poxa, mas ele foi absolvido depois. Mas o cara foi absolvido depois de 2 anos. Sim. Enfim, a minha notícia na época era para retratar a abertura da investigação. Eu lembro que, até de forma complacente, tentando demonstrar a justiça do nosso editorial, eu lembro que eu fui até lá e atualizei a matéria, depois de 3 anos, para incluir uma nota dizendo a investigação foi concluída, o servidor foi absolvido e tal. Mas isso não foi suficiente. Ele queria, de fato, censurar, ele queria, de fato, remover a matéria. Mas se tratando de... Essa foi a mais recente das perseguições que aconteceu ainda esse ano. E o STF, você já entraram no radar do Xandão ou não? Cara, a gente sempre está. Sempre tá. A gente sempre está, infelizmente. Talvez a grande ou a maior perseguição que a gente sofreu foi por parte daquela CPI da pandemia, Sim. que era tocada pelo senador Renan Calheiros, Omar Aziz, Humberto Costa, Sim, só sim. gente boa. E Só aí, gente na boa. época, qual que foi a narrativa ali construída? Como era o governo Bolsonaro, eles queriam, enfim, eles desconfiavam ou queriam dar a entender que a gente recebia verba do governo Bolsonaro, o que jamais aconteceu. Conexão Política nunca recebeu R$1 do governo federal, do governo Bolsonaro, do governo Lula. Enfim, a gente nunca teve qualquer tipo de relação com a esfera pública a nível federal. E eles desconfiavam, porque a gente tem um editorial que as pessoas classificam como mais à direita, centro-direita, e eles desconfiavam que por ter um governo de direita na época, a gente era financiado, o que nunca aconteceu. Moral da história, incluíram o nosso nome na lista de, acho que 3 ou 4 outros veículos de comunicação, era Conexão Acho que Política. tava o Jornal da Cidade Online, né? Jornal da Cidade, Conexão Política, Brasil Paralelo e a Jovem Pan, para quebrar sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal. Se você olhar o requerimento ali apresentado pelo Humberto Costa e pelo Renan Calheiros, tem coisas ali que as pessoas, que as grandes autoridades podem ter acesso da sua vida privada que você nem faz ideia, entendeu? Sim. Desde caixa de e-mail, ligações, Sim. conversas, imagens, galeria, tudo. Enfim, houve essa quebra de sigilo. Na época a gente se reuniu com a equipe jurídica para avaliar qual que seria a medida que a gente poderia tomar. A gente tinha 2 caminhos, basicamente. O primeiro era ingressar com habeas corpus no STF. Tipo assim, né? A gente sabe que o Supremo ele tem um componente político e, principalmente ali durante a pandemia, as decisões do Supremo eram muito mais favoráveis ao colegiado que estava ali na pandemia do que propriamente a quem tentava Sim. contestar aquilo. Então Correto. a gente descartou ingressar com HC no STF e a gente decidiu de forma livre e espontânea, antes que o sigilo fosse quebrado, apresentar as informações bancárias, fiscais de forma espontânea. Sim. Né? Enfim, a gente fez isso. Moral da história, o relatório final foi apresentado pelo Renan Calheiros. Nós não fomos incluídos como pessoas a serem indiciadas, investigadas. Foi apenas um dano reputacional. Foi E é um um dano reputacional muito grave, porque até hoje, se você pesquisar a Conexão Política, a CPI, vai aparecer lá o portal que teve o sigilo quebrado. Mas não teve um site que depois publicou Sim. que não encontraram absolutamente nada, que as atividades da empresa são 100% regulares, né, de acordo com a lei, no limite da legalidade. E, infelizmente, é um dano reputacional que fica e que a gente trabalha, ainda vai trabalhar durante bastante tempo para recuperar. Mas por que acontece isso, só para encerrar? Aí entra dentro toda a nossa conversa aqui, porque o Conexão Política hoje tem mais acesso que eles. Pode ser que ainda não seja, estou dizendo questão de estrutura, porque esses veículos centenários aí têm uma estrutura, Sim. uma redação gigante, tudo gigante.
Mas em questão de acesso, vocês estão ali na frente deles, de boa parte Em deles. termos de engajamento hoje, o Conexão Política está ali, talvez entre top 3. Né? Inclusive, tem até um documento recente que a gente produziu de um levantamento que a gente fez, Sim. que, em se tratando de engajamento em rede social, hoje a gente está atrás do Metrópolis. Metrópolis que tem uma Cresceu baita muito, mas estrutura. olha a estrutura deles, né? Você é Uma doido. baita estrutura. Eles têm centenas de funcionários. Sim. Eles têm uma sede muito bonita lá Sim. em Brasília. Eles dominam por completo aquela região ali, Goiânia, Capital Federal. Não apenas tem uma estrutura muito grande, como eles têm um investimento muito grande do poder público também daquela região. Também. Né? Boa fatia do orçamento de publicidade é direcionada ao portal, né? E aqui eu não estou imputando nenhum tipo de... Sim, estão de- fazendo um trabalho legal. Estão fazendo um legal. trabalho que está dando resultado. Mas eu só estou trazendo essa informação aqui a título de comparação, que o Conexão Política hoje, mesmo tendo uma estrutura muito enxuta, consegue bater de frente com grandes players do mercado que já estão aí há décadas, né? Há muitos anos, que tem um investimento muito maior. Com certeza. Marcos, consideração final, agradecer. Como eu falei, futuramente a gente vai convidar você para participar aí do nosso quadro. Vai ser uma honra te receber aqui, se você aceitar o convite. Aí a gente vai falar muito de política nacional, porque tem uma Sim. coisa que eu quero agora é bater um papo de política nacional com o Marcos, cara. Fico à disposição, maravilha. O convite já foi aceito. Agradeço a oportunidade, muito bacana conhecer vocês pessoalmente. Fico à disposição para conversar sempre que vocês quiserem. E mando um abraço para toda a nossa audiência que acompanhou esse bate-papo. Qual que é as redes sociais? Boa parte já segue, mas para reforçar, para aparecer na tela aí. Pois Redes a sociais gente tem do o portal do pessoal Conexão seguir. Política, que é onde sai tudo primeiro ali, que é conexãopolitica.com.br, e tem as redes sociais, que é @Conexão Política Brasil ou @Conexão Política. Você digitando Conexão Política em qualquer rede social, vai aparecer o primeiro selinho azul ali, Sim. que você já vai identificar que enfim, que está se falando do Conexão Política. Muito bom. Então, agradecer o Marcos. Mais alguma coisa, Alisson, você queira falar? Não, Pede só para a galera agradecer. seguir nossas redes. É aí. verdade, pessoal. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, ou Contribuinte Jornal e o Contribuinte TV. E no Instagram, no YouTube, acompanhando a gente. Clique em se inscrever, clica no reloginho, porque aí sempre que a gente subir um bate-papo gostoso desse, você vai estar com a gente. Pô. Com certeza. E vão acompanhar nossos conteúdos, principalmente no YouTube, que é onde a gente quer fortalecer aí. Exato. Trazendo vários convidados, do peso do Marcos, que é um cara de peso nacional aí por conta do Conexão Política, o trabalho que ele faz. Mas a gente entrevista também muitos políticos. E o principal, eu gosto de dar espaço também para quem nunca antes deu entrevista. Perfeito. Ativista, enfim, eu gosto de dar espaço para esse pessoal, Marcos. Por quê? Porque são pessoas que lá na frente pode virar alguma coisa. Um exemplo, pouca gente sabe disso. A primeira entrevista da vida da Ana Portela foi com a gente. Muito Foi bacana. com a gente. Verdade. Lembro até hoje, ela nervosa. Falei, não, fica tranquila, é isso, assado. Entre outras pessoas que eu tive oportunidade, por quê? Porque a mídia tradicional, e eu não estou criticando, quero que eles façam isso mesmo, porque daí eu vou fazendo sozinho esse trabalho. Mas eles não dão espaço, só depois que você tem um mandato, é tudo muito difícil. E aqui na Contribuinte não tem isso, porque conforme o veículo vai crescendo, a gente quer também dar espaço para pessoas que vão crescendo, porque certeza. é uma geração que está se levantando. Inclusive, aproveitando Sim. a deixa, talvez seja a primeira entrevista que eu venho de fato falar como Pô, que sócio legal, fundador do cara. Conexão Política. Eu já Seja a concedi- primeira de muitos, então. Eu já concedi outras entrevistas Sim. aí, enfim. Somente condição nacional, né? Na condição de advogado também, para analisar de forma muito específica alguma situação. Tenho conduzido as entrevistas que a gente faz no Conexão Política muito mais como âncora. Então, você ali como Sim. âncora, você se limita a perguntar, a apresentar, e você não Sim. expõe tanto a opinião. Pelo menos é o formato que a gente está tentando trazer ali Sim. para o nosso programa. Mas talvez seja a primeira entrevista aqui no Contribuinte que eu estou, de fato, falando um pouco mais sobre mim e sobre o Conexão Política, o trabalho que a gente desempenha. Pô, que legal. Então se prepara, Olha aí. vai ter convite, né? Com Você tem uns aí, certeza. graças a Deus, hoje o contribuinte a nível local, assim, daí não é eu que falo, isso daí é a forma como eu sou tratado na Câmara, quando eu vou na Assembleia. Hoje o pessoal conhece o nosso rosto, entendeu? Até foi um divisor de águas Sim. na eleição do ano passado, porque eu sempre fui um cara jovem, já tem anos aí que eu tô aqui no Estado, mexendo com a política local, mas assim, não a ponto, por exemplo, de eu chegar na Câmara e ter vários amigos lá. Rafael é um deles, como eu falei. Pessoas que eu tenho acesso para conversar, o que tem que ser conversado nos bastidores, sabendo que não vai para... A gente tem que ter esse certeza. cuidado, né, Marcos? Mas, assim, e graças a Deus também os veículos grandes acompanham a gente, prestigiam. A gente recebe elogios aí de diversos veículos grandes. Por exemplo, pega a Boca do Povo,
B de Paula, Difusora Pantanal. A gente costuma até brincar que a gente tem uma divisão aí, porque quem a gente entrevista acaba quem é entrevistado lá, ou a própria doutora Mariana, né, o Oswaldo Mesa, que está aí com a gente, estava lá com ele até dias atrás. Então você pode ter certeza que vai ter gente que vai te chamar aí, você Com pode certeza. ter certeza. E eu acho que é importante, porque a gente tem que reconhecer se a gente tem aqui no estado, para encerrar, um veículo, um cara que é de Campo Grande, que tem uma coisa, sabe, a nível nacional. A gente tem que conhecer, valorizar, entendeu? E eu acho até engraçado, porque acho que de um ano para cá eu venho aparecendo um pouco mais, Sim. né? E como eu falei no início desse bate-papo, a gente sempre optou por priorizar a marca, o Conexão Política. Então hoje as pessoas conhecem o Conexão Política, conhecem a nossa logo ali, azulzinha, Sim, bonitinha sim. e tal. Mas como o tempo foi passando, o público foi aumentando, chegou um determinado momento em que as O público pessoas... tem curiosidade. as pessoas querem saber, pô, quem está por trás, de onde que é. E é muito engraçado quando eu vou, por exemplo, aqui em Campo Grande mesmo, em algum evento que Vê tem... que é um gurizão, que tem né? gente Que é um cara novo. Tem gente, né, do governo, do mercado, Sim. enfim. E alguém me falou, esse aqui é o cara do Conexão Conexão. Política. Aí as pessoas... É muito engraçada a reação das pessoas. Pô, sério? Não, aquele lá que eu tenho aqui no Instagram, aqui, que eu sigo, que tem aplicativo. Falei, pô, cara, eu pensava que vocês eram de Brasília, de São Paulo. Eram e tal, velhos que já, eram uns tudo caras de velho 50 já. anos. Falei, não, inclusive, o Conexão Política é uma equipe muito jovem. Eu acho que só dá certo por ser formado por jovens, né? Repetindo, eu tenho 26 anos, tenho o Raul, meu sócio, que ele é um ano mais velho do que eu, e o Davi é um ano mais novo do que eu. Então, Caramba, os três ali molecada. tá na faixa etária. Quando o Conexão Política surgiu, a gente era tudo menor de idade, inclusive. Não tinha nem 18, Tinha 19 recém anos. saído do ensino médio, entrando na faculdade. Legal, Então, cara. acho que só dá certo. E eu acho que até entra na questão da primeira pergunta que você me fez sobre se comunicar com o público jovem. Eu acho que a gente consegue justamente atingir esse resultado porque a gente é jovem, né? Perfeito. E não fica aquela coisa muito forçada. Acho que é algo muito, muito mais natural. Que aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que a gente tem uns 5, 6 anos a mais que você. Não é jovem ainda. Mas é isso então, galera. Ó, sigam aí todas as redes sociais do Conexão Política, acompanhem bastante o site do Conexão Política aí, que eles realmente fazem um jornalismo sério de credibilidade e vão acompanhando a nossa programação aí durante a semana. Amanhã tem um Conversa Franca com o nosso repórter Luiz Guilherme Kalash. Na quinta-feira a gente retorna para fazer uma entrevista aí com o Flávio Cabalmi, ele que está fazendo, vai iniciar, né, domingo agora, um programa na Difusora Pantanal, das 6 às 9, Raízes do MS, que é um programa que eu tenho a honra de falar que eu estou na produção, ajudando aí na produção ele aí, ajudamos a criar logo. A gente Só tem, tem né? que falar pra ele tirar aquele bigode dele lá. Não, mas aí ficou rústico. O negócio é que ele quer trabalhar essa imagem, Marco, do cara rústico, meio mexicano. do chapéu, mas quer trabalhar isso, então o cara rústico, o cara do mato e tudo mais. Se Deus quiser, vai ser um sucesso. A gente está ali ajudando na produção, eu e o pessoal da Contribuinte Digital. E é isso aí. Na quinta-feira, Flávio Cabalmi, amanhã, Luiz Guilherme Kalash. E em breve a gente volta aí com mais conteúdos. Fiquem todos com Deus.